Começa agora na Mundial. Acertar é Humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação: Sullivan França e Nelson Sartori. Olá, minha gente, bom dia a todos. Professor Nelson Sartori aqui com vocês em mais um programa Acertar é Humano pela Rádio Mundial de São Paulo. Trago a vocês a lembrança que o meu companheiro de rádio aqui, o Sullivan França, agora está com um programa todos os sábados às 9 horas da manhã, que é o programa Foco e Gestão. Toda manhã, na Record News, canal 78, transmissão simultânea para o Brasil, para toda a América Latina, para o sul dos Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, falando sobre carreira, gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo, fazendo entrevistas, falando sobre tudo aquilo que é importante dentro do mundo corporativo, do trabalho, sempre com foco dentro da perspectiva do coaching, ou seja, o foco na conquista, o foco na solução dos problemas. Não perca, tá? É um programa fantástico, fantástico, fantástico. Mais uma vez o Sullivan se superando, não é? Falou assim, eu tenho uma grande admiração por ele e convido todos vocês aos sábados de manhã pela Record News, canal 78, a assistir o programa Foco e Gestão, tá? Não perca não. Muito bem, minha gente. Vamos lá. No programa de hoje, falou assim, eu fui convocado a falar um pouquinho sobre um tema que é um tema típico aqui do nosso programa, que é motivação. Tá? Quando nós falamos de motivação, as pessoas pensam sempre em autoajuda, em estruturas ligadas a uma superação até metafísica. Eu acho que a coisa vai muito além disso. Por quê? Porque, na verdade, quando nós falamos sobre motivação, é importante você se entender, você se pensar. Você é uma pessoa motivada, tá? Falou assim, como é que você pensa na sua vida? Tá bom? Falou assim, por exemplo, existe duas formas de pensamento. Eu posso e eu não posso. Pode ter certeza de uma coisa, as duas darão certo. Aquilo que você pensa é aquilo que realmente vai acontecer. Tá? E não fique pensando que se você hoje tem um problema, se você hoje se sente desmotivado, isso é resultado de algo que ocorre hoje, não. As coisas que acontecem hoje já começaram a acontecer antes. Hoje você está vendo o resultado. Então é óbvio que você tem de trabalhar o quê? Hoje. Você tem que pensar e se motivar hoje, para que o seu momento seja bom, para que o seu amanhã seja próspero. Do contrário, você se desmotiva no momento de hoje, tornando o seu dia ruim. E o problema é qual? É que o seu amanhã será ainda pior. Por que ele vai ser pior? Por uma razão muito simples. É aquilo que você faz que reflete e que traz resultados. As coisas não acontecem pura e simplesmente... Desculpa, olha a tossinha aqui, porque devem acontecer só. Se você é uma pessoa focada, se você é uma pessoa positiva, você sempre procura uma solução para os problemas. Agora, se você é uma pessoa negativa, você apenas vê os problemas. E aí o que acontece? Tá? Você vai ver simplesmente o resultado de suas escolhas, o resultado de tudo aquilo que você fez hoje sendo representado amanhã. Tudo é produto de escolha. Você quem escolhe se você é uma pessoa pessimista ou se você é uma pessoa otimista. Tá? É uma questão de atitudes. É isso que é importante. Você tem que se questionar. É importante a gente ter em mente que tudo que acontece conosco
é responsabilidade nossa e foi produzido por nós. Nós não devemos culpar os outros pelo nosso insucesso, pela nossa desmotivação. Não. Por quê? Porque nós damos ouvidos a nós mesmos. Tá? Nós temos uma voz que fala dentro da nossa cabeça e que nos diz se nós devemos ir adiante, se nós devemos parar, se nós temos que ter coragem, se nós temos medo. Então você tem que se perguntar, levante questões, né? Fala assim, o que eu estou fazendo com as minhas ideias? Aquelas ideias, a gente tem várias ideias, mas daí? Essas ideias você coloca em prática, você vai atrás, você pesquisa, você constrói. Porque muitas vezes uma ideia perdida é como um livro guardado na estante. Ele tem uma série de informações que não servem para nada. Tá? Falou assim, as ideias são para ser avaliadas, analisadas, construídas, projetadas. Quantas ideias simples geraram projetos fantásticos? Quantos trabalhos produziram resultados maravilhosos? Muita gente diz que tudo foi produto do acaso. Não. Você sentado na sua cama, nada vai acontecer. Pode cair um avião em cima de você. Isso sim. Tá? Agora não pense que é o acaso. É porque você estava deitado na cama. Todas as coisas têm uma explicação. Então, o que você faz com as suas ideias? O que você produz com elas? Você as coloca no papel, você as organiza, você avalia as possibilidades e as dificuldades? Você percebe se é possível superar as dificuldades para atingir o seu objetivo? Ou você desiste ao ver que há dificuldades? Tá? Então é importante. Pensa, o que eu faço com tudo isso que eu penso? Tá? Eu penso o dia inteiro, minha gente. Todo mundo pensa o tempo todo. Tá? Como é que andam os meus planejamentos de vida e de trabalho? Você tem planos para a sua vida? O que você pretende fazer amanhã? Pretende fazer uma viagem. O que você está fazendo hoje para que aquilo aconteça? Lembre-se, as coisas do futuro são resultado daquilo que você está fazendo agora. Você tem que fazer. Quero programar uma viagem, então eu tenho que escolher o roteiro, eu tenho que ver o custo, eu tenho que estabelecer metas financeiras dentro do meu orçamento para eu poder conseguir aquilo. Porque é muito difícil você se programar sem planejar, porque outras coisas vão acontecendo e você esquece prioridades. Nós temos que ter um planejamento de prioridade em nossas vidas. Tem muita gente que usa como desculpa coisas do cotidiano para que as outras não aconteçam. Sabe? Faz várias coisas ao mesmo tempo, todas elas sem foco, todas elas sem objetivo, e o resultado começa e não termina nenhuma delas. Tá? Esse é o problema, muitas vezes, que acaba gerando a desmotivação. Mas perceba que essa desmotivação é resultado da sua própria ação. Foi você que não produziu. Já sentiu o prazer e a satisfação de uma realização? Daquilo que você sabe, eu vou começar e vou terminar? Quantas vezes nós colocamos elementos, coisas de segundo plano à frente e deixamos de produzir coisas importantes? Não é mesmo? Poxa, olha, eu vou parar agora isso que eu estou fazendo porque eu preciso ir até o supermercado comprar pão e leite. Você está com fome naquele momento? Alguém está passando fome realmente naquele momento, a ponto que você precise parar algo importante para ir comprar pão e leite só porque você se lembrou? Não, anote então. Anote. Terminado isso, vou ao supermercado e comprar um novo objetivo, um novo projeto importante, mas depois desse que tem a sua importância. É importante saber quanto de valor há na sua vida e no que você faz. Você é capaz de se autoavaliar? Fala, qual que é o meu valor? Porque se você fala assim, ninguém me dá valor, fala assim, isso daí é culpa sua, é porque você não se dá o valor. É você quem não consegue, dentro desse contexto, se expor, tá? Fala assim, veja, nós deixamos de viver quando nós temos uma vida fútil, uma vida banal, uma vida pequena, superficial, não é? A vida é muito mais do que isso. Fala assim, então você tem que entender. Fala assim, alguns amigos dizem que a vida é muito curtinha para você colocar pequenez nas coisas, né? Nós vivemos pouco, minha gente. Nós somos mortais. Fala assim, e aí? Se eu colocar tudo na minha vida com superficialidade, se eu não tiver objetivos, entenda quando eu digo objetivos, são coisas que você faz no seu dia a dia. Sim, existem várias coisas que nós fazemos, mas é importante que nós tenhamos foco no que nós vamos fazer. Se eu tenho um momento em que eu preciso
ir a uma academia, fazer uma ginástica, porque isso daí é muito importante para a minha saúde física e minha saúde mental, isso é algo que tem que ser programado, é um horário que tem que ser respeitado. E não existe naquele momento, a não ser que haja uma tragédia, aquilo que não posso esperar um pouco para você fazer, tá? Então, sem programe. Às vezes a pessoa fala, poxa, acabou o gás. Poxa, acabou o gás, tá bom. Falou assim, liga você, faça alguma coisa, ou então, espere um minuto, eu vou até a academia, daqui 1 hora. Falou, poxa, não posso esperar, então você se programe. O que eu tenho que fazer? Eu vou imediatamente buscar esse gás que terminou e logo em seguida eu vou para a minha academia. Isso vai atrasar um projeto que eu tenho depois? Eu tenho de saber retrabalhar o meu projeto passo a passo para nunca perdê-lo de foco, tá? Veja, reclamar sobre as coisas é parar. Quem reclama, para. Por quê? Isso daí não produz. Lamentações só fazem com que você crie a sua autopiedade, uma desculpa para a sua incapacidade de agir. Isso que é desculpa, arrumar desculpas, reclamar, tá? Falou, poxa, eu não pude. Falou, não, eu posso e vou fazer. E vou fazer isso. Falou assim, mas eu estou cansado, preciso dormir. O que é mais importante nesse momento? Falou, será que é você terminar um projeto que te dará uma grande satisfação? Ou dormir? Quanta gente não perdeu noites e noites de sono ali para realizar um projeto importante? Muita gente já perdeu noite de sono por várias razões, mas muitas vezes prefere dormir porque tem um grande sonho para colocar em prática, mas não realiza isso. Perde o sono quando o filho está doente, perde o sono quando tem um problema financeiro. Quer dizer, com coisas negativas, você abre mão de coisas positivas. Se o seu sono é positivo para você, falou assim, então dê valor a ele. Agora, se você vai abrir mão de um momento de sono que é possível de ser recuperado para você realizar alguma coisa, isso foi grandioso. Aquele momento restante de sono que você tem vai ser gratificante, vai ser importante, ele vai ser grande. É importante a gente ter isso em mente, né? E saber o seguinte, que tudo que nós fazemos na nossa vida, tá? Falou assim, ela tem de partir de um foco centrado em você. Eu não estou falando para você ser egocêntrico, não, mas você tem que entender que tudo que acontece à sua volta é de responsabilidade sua. Quando você se afeta com as coisas que estão à sua volta, quando você se incomoda com o que as pessoas lhe dizem, não é porque elas dizem, elas que digam o que quiserem, é você que traz aquilo que é de fora para você, não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho de saber avaliar o que é importante para mim, tá? Nesse contexto, o importante não é trazer tudo e nem oferecer tudo, mas sim partilhar. A partilha, vida é partilha. Viver é partilhar. Então é lógico que eu tenho de partilhar coisas da vida com todos os que estão à minha volta, mas isso não pode me levar à autoanulação. Não pode. Isso jamais pode acontecer. Eu tenho de partilhar. Partilhar significa dividir com os outros e comigo mesmo. Eu trago coisas boas para mim e ofereço coisas boas aos outros. É como conhecimento. O conhecimento, se ele não for partilhado, ele não cresce. Quando eu tenho um conhecimento que me pertence e você tem outro e nós trocamos, nós não perdemos. Nós apenas somamos. Então é assim que funciona. A vida, ela é construída dentro de relações sociais e de grupos. Eu tenho de ter as duas perspectivas. Eu tenho de viver uma vida em conjunto, em partilha, mas eu tenho de ter o foco naquilo que a minha vida tem de importante partindo de mim. Ninguém vive a sua vida por você. É você quem a vive. O valor que as pessoas têm está naquele valor que elas mesmas dão a elas. Minha gente, se alguém me dá valor ou não me dá valor, a importância disso está em eu aceitar aquilo que elas estão falando ou não. Se aquilo me traz alguma coisa. Você já se perguntou se aquilo que você faz é importante para você? Falar, mas é importante para os outros, mas e para você é importante? Porque senão você vai simplesmente ter uma vida de doação, não que ser uma vida de doação seja ruim, se isso é importante para você. Tem muita gente que tem a perspectiva da doação, desculpem, de fazer as coisas para os outros, de oferecer para os outros
coisas positivas, sim, mas isso traz o que para ele? Traz realização, traz projetos, traz construções, traz satisfação? Ou será que ele espera pura e simplesmente reconhecimento dos outros? Porque o reconhecimento seu é importante. Você tem que ter confiança em você, saber que tudo isso é valioso. Sem nunca esquecer, tá, que a questão ética, ela não é para ser individualista. Tá? Ou seja, você se colocar como centro não é para ser como nós vemos hoje em dia aí, essa ética predatória, cada um por si, malévola, em que as pessoas esquecem todos os que estão à sua volta, pensando só em si, em ter vantagens, e aí é uma pessoa o quê? Sem produção. Ela não produz, ela não deixa. O que você deixa na vida? O que vai ficar da sua vida quando você morrer? Porque vai ficar para os outros, tá? Mas, veja, o importante é o que você fez da sua vida enquanto você estava vivo, tá? Qual é a sua obra de vida? Já se perguntou sobre isso? Qual é a minha obra de vida? Né? O que você produziu até hoje, ou então o que você pode produzir? Tá? Não precisam ser grandes coisas. A maternidade é uma grande produção. O trabalho é uma grande produção. Só que você tem que fazer o quê? O que é melhor, o seu melhor. Isso é determinante, tá? Porque senão você vive naquele chamado pacto da mediocridade, tá? O que é o pacto da mediocridade? É quando você se conforma com a realidade que não está boa para você e aceita isso porque ela também não é boa para os outros. Saiba, a realidade dos outros não é boa para eles porque eles fizeram assim por si. E coisas que para você não são satisfatórias, para os outros são. Então entenda que cada um tem o seu referencial, o seu foco na verdade. Cada pessoa precisa construir a sua própria existência. Existem pessoas que caem nesse pacto da mediocridade e fazem o quê? Não se dão valor, tá? Dizem que não tem tempo para coisa alguma. Né? Falam assim, não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada, tá? Não se diverte, não faz a vida valer a pena. Minha gente, a vida é sua. A vida é sua. Você não pode deixar para o final da vida para fazer coisas que você poderia fazer hoje, né? As pessoas, quando estão para morrer, se arrependem. Se arrependem de tudo. Querem pedir perdão às pessoas, tá? Mas vejam só, viveu uma vida separado das pessoas com quem teve conflito, com quem gostaria de conversar, com quem gostaria de estar bem, por rancor, por mágoa, não resolve. Não faça isso, não. Se você tem que se arrepender, se arrependa hoje e agora. Peça perdão para quem tem de perdoar. Perdoe a você mesmo por momentos em que você não esteve bem e bola para cima, tá? Vamos em frente. Fala assim, não deixa para depois nada. Coloca tudo isso daí e faça agora. Viva o hoje. Trabalhe e viva hoje. Hoje, bem, feliz, satisfeito com projetos. Não levanta da cama triste. Não levanta da cama desolado, reclamando, ai meu Deus, eu tenho de ir de novo trabalhar. Não. Falou, hoje, mais uma vez, eu estou me preparando para realizar algo que faz parte da minha vida, que é importante, que me sustenta, que eu partilho e que é importante para os outros. Então, nesse momento, o que eu tenho de fazer? Né? Eu tenho de fazer o meu melhor. Tá? Minha gente, pense nisso. Nós aprendemos coisas todos os dias. Então fique atento a tudo que está à sua volta. Tá? Na verdade, nós não sabemos nada. Tá? Não sabemos nada. E muitas vezes, quando sabemos alguma coisa, acabamos não convertendo isso. Nós não aproveitamos. Tá? Muitas vezes não usamos bem aquilo que conhecemos. Tem muita gente que se dedica a uma gama de conhecimentos muito grande, busca uma composição de conhecimentos muito grandes. Você conversa com ela, você vê uma grande sabedoria, mas entenda uma coisa, como você usa isso? Como você traz tudo isso daí para você? Tá? São coisas que vão servir na sua vida, selecione, busque. É nesse momento que é importante. O que pode melhorar minha vida, melhorar minha profissão, melhorar as minhas relações com as pessoas, a minha vida amorosa, tá? Ou será que eu busco conhecimento só para ser autovalorizado?
para que as pessoas reconheçam em mim que eu sou uma pessoa sábia. Sim, e daí? Reconhecem que eu sou uma pessoa sábia, mas aquilo não muda nada a minha vida, porque a minha sabedoria não está sendo usada para mim. Eu não uso para mim mesmo, tá? O que esse conhecimento que eu busquei trouxe para mim? Não é verdade? O que ele trouxe para mim? Eu vou aprender a fazer crochê. Ótimo, eu sei fazer crochê. Mas, vem cá, isso trouxe o que para mim? Me trouxe diversão, me trouxe distração. Ótimo, então você sabe para que aquele conhecimento foi buscado. Agora, não, eu aprendi, mas eu não quero praticar, eu só queria saber como é que funciona. Avalie até que ponto esse conhecimento foi uma prioridade, tá? Foi uma prioridade. E passe a buscar em você sempre o seu melhor. Nós temos falas em nossa vida que comprometem a nossa existência e os nossos resultados, né? É aquela ideia de você falar que você faz sempre o que você pode. Fala assim, o que eu estou fazendo? Eu faço o que eu posso, né? Para tocando a vida. Olha que conformismo e que banalidade, né? Conformismo, que banalidade. Você faz o quê? Você mostra insegurança. Você está tentando se precaver caso alguma coisa dê errado, né? Fala, eu faço o que eu posso. Se não der certo, não é culpa minha. Não, não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que ter segurança nas coisas que nós fazemos, tá? Você tem que acreditar em você. Por isso, você tem que trocar esse tipo de conceito em que você diz, eu faço o que eu posso. Você tem que fazer o seu melhor. E aí sim, você vai ter realização e satisfação. O seu melhor pode não ser tudo o que o outro gostaria que você fizesse, mas isso é problema dele também. É você que tem que ser satisfeito com você e não frustrado. Quando alguém pergunta, fala, mas você não pode fazer melhor do que isso? Eu falo assim, sempre eu faço melhor. Eu sempre me proponho a fazer o meu melhor. Eu dou o máximo de mim em tudo que eu faço, na minha diversão. Eu dou o máximo de mim no meu descanso. Eu dou o máximo de mim na tentativa de manter o meu corpo saudável, de eu cuidar da minha vida, cuidar das relações sociais, mas também eu dou o máximo de mim para mim mesmo, tá? Então é importante a gente trocar esse tipo de pensamento, esse tipo de valores em que nós dizemos que nós fazemos o melhor, tá? Em que nós, não fazemos o melhor, que nós fazemos o que podemos. Não, nós temos sempre que dizer, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance e certamente eu acreditarei no que eu vou fazer. A pessoa que diz que vai fazer o possível é porque ela não acredita em si. Como é que ela quer que alguém acredite nela? Não é verdade? Como é que uma pessoa pode acreditar em você se você diz, eu vou fazer o possível? Olha a diferença, eu vou fazer o possível e eu vou fazer o meu, não é fazer o melhor, é fazer o meu melhor. Eu vou dar tudo de mim para que isso daí aconteça. Eu quero trazer para você resultados positivos e para mim também. Eu não me meto em uma coisa para fracassar. Eu entro em alguma coisa para ter sucesso. E para que isso aconteça, é importante que haja resultados, né? Importante que você saiba se programar. Quando você não consegue fazer alguma coisa sozinho, procure ajuda. Nós temos que ser humildes nesse sentido e temos que nos autoajudar. Procure profissionais, procure pessoas que possam trabalhar com você, tá? Falou assim, o coach, ele tem essa função. É o quê? O de trabalhar projetos fazendo com que você reaja à sua própria negatividade, tá? Falou assim, eu sou o professor Nelson Sartori, meu telefone de contato é o 011 9586 00095. Mais uma vez, 9586 00095. Eu posso orientá-lo ou posso indicar alguém que faça isso. Minha gente, um bom dia a todos vocês e até o nosso próximo programa. Tchau! Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.